As últimas semanas têm sido semanas de muitos acontecimentos, de muitas perdas, mas certamente a maior perda que eu tive nos últimos dias, eu, meus familiares, os amigos, foi a morte do Péreio, meu pai. E sendo ele a figura grandiosamente pública que ele é, muitos queriam saber da gente quem ele era como pai, quem ele era como avô, como marido, filho, irmão, enfim. Nesse momento de vazio no peito, eu pouco consegui falar. Ele teve um velório lindo, cercado de pessoas queridas e amadas, regado a muito uísque, num cinema no Rio de Janeiro. Muitos amigos prestaram homenagens, contaram histórias engraçadas, declararam poemas, causos e várias vezes pediram para eu falar e eu não conseguia, porque parecia que tudo que eu vivi com ele, tudo que eu lembrava dele, naquele momento tinha desaparecido da minha memória. E ali me ocorreu de falar sobre aquele momento final. Então eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre perda, para falar sobre a passagem, sobre a partida, para falar sobre a morte. A gente tem muita dificuldade de falar sobre isso, mas eu acho que a gente soube compreender o momento do Péreio, o momento final do Péreio. Eu e meus irmãos que cuidamos dele nesses últimos tempos. Quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, ele me nomeou a chefa dele, a empresária. Obviamente eu fiz muita besteira, porque eu era uma menina e tinha que negociar contratos, tinha que negociar cachês. 15 anos depois eu comecei a dirigir o Sem Frescura, dirigi e produzi o programa dele no Canal Brasil. E nós convivemos intensamente. E nós convivemos não só como pai e filha, mas como colegas de trabalho durante muito, muito tempo. E quem já trabalhou com Péreio sabe que essa convivência não é nada fácil. Eu morava no Rio, ele morava em São Paulo, mas a gente estava sempre em contato. Mas depois que o trabalho terminou, o trabalho em conjunto terminou, a gente meio que se afastou. Depois eu fui morar em outra cidade, ele foi para o Rio, morar no Retiro dos Artistas. Veio a pandemia, a gente não podia visitar ele. E ele era avesso ao celular, não tinha telefone, era muito difícil falar com ele. E a gente ficou realmente um pouco afastado. Mas a gente estava sempre monitorando a distância. Eu, meus irmãos, Tomás e João, nós cuidamos dele, nós suprimos tudo o que precisava para ele nesse momento. Ele morava sozinho numa casinha, em certo momento ele precisou de uma cuidadora e depois de 2 cuidadoras. E a gente sentia que em muitos momentos a memória ia se perdendo, as histórias iam ficando confusas. O meu pai costumava falar de rodízio de filho. Ele convivia muito intensamente com um, aí dava uma enjoada, convivia com outro. E nesses últimos anos que ele ficou no retiro, a gente meio que adotou essa tática, eu morando numa outra cidade mais afastada e os meus irmãos convivendo mais intensamente com ele. No final de abril, meu irmão me liga dizendo que o meu pai tinha sofrido uma queda, tinha quebrado o fêmur e ia precisar passar por uma cirurgia. E estava confuso, quem ia acompanhar ele, eu desci correndo para o Rio. Meu irmão estava gripado, o outro irmão com compromissos de trabalho. A cuidadora que nos dava apoio não podia sair de casa porque a polícia estava invadindo a comunidade e tiro para todo lado. E acabou que eu passei 4 dias direto no hospital com meu pai. No segundo dia ele me olhou e falou: "Você por aqui?" Ele tinha esquecido que eu já estava com ele desde o dia anterior. E ele estava assim, tinha momentos de total lucidez e tinha momentos em que ele estava completamente aéreo. A gente ainda teve a sorte da Rosa Maria, minha tia, que já estava com uma viagem programada para o Rio,
de ir visitar ele no hospital. E foi muito bacana, muito gostoso conviver com ele. Deu muito trabalho, porque acompanhar doente no hospital não é fácil, mas foi muito gostoso. E eu agradeço a ele por ter tido aquele momento. Ao voltar para o Retiro dos Artistas, ele ficou no ambulatório, foi super bem cuidado. Tinha a fisioterapia que ia lá e ele não queria fazer. E aí no dia 11, logo depois do meu aniversário, a Ana, a cuidadora, manda mensagem, meu irmão me liga, dizendo que o Peraí estava muito amarelado e que estava indo para emergência. O Peraí tinha hepatite C, a gente já sabia que as taxas estavam subindo, que ele teria que passar por um tratamento, mas a queda e a fratura do fêmur adiaram esse tratamento. Peraí foi hospitalizado no dia 11, ficou no CTI. No dia 12 de manhã, meu irmão me liga e a médica entra na ligação e fala que o estado dele é muito, muito grave. Eu chamei meu marido, Marcelo, minha filha Maia, falei, vamos embora, vamos colocar as coisas no carro, vamos partir para o Rio. Chegamos no Rio, no hospital, abriram uma exceção pra gente, porque no CTI só podiam 2 visitas, e no hospital já estava Cissa, já estava Tomás, já estava João. Neville da Almeida chegou para dar um lenço para ele de presente, não conseguiu subir. E aí, eu, Marcelo, Maia, subimos. E ele já estava muito, muito debilitado. A pressão dele era inaudível. O coração, quando a gente chegou, acelerou. Então, deu para sentir que ele sentiu que a gente estava ali. Mas os olhos mal respondiam. As mãos já não conseguiam mais segurar as nossas mãos. E eu senti que a respiração estava ficando mais fraca. O batimento estava caindo. Eu pedi para o Marcelo tirar a Maia do quarto. E aí, no momento que eu fiquei sozinha com ele, eu conversei muito com ele. Eu tentava segurar a mão dele, não conseguia, botei a mão no peito dele e falei, pai, vai, cara, vai em paz. Tava muito ruim para ele aqui, não tava legal, ele não tava bem. Ele tava vendo muitos amigos partirem. Ele tava deprê. Ele já não podia viver o que ele vivia intensamente, ele viveu várias vidas numa só, não só todos os personagens que ele foi, mas ele viveu muito. E naquele momento eu conversei com ele, para ele desapegar. Eu sou de criação católica, acredito que existe um Deus, mas também aceito todas as religiões, tudo que vier para o bem é bom. E naquele momento eu conversei muito com ele, para ele desapegar, para ele ir em paz. Conversei muito com Deus para receber ele de braços abertos. E foi um momento de muita paz, de sentir que a vida chega ao fim e a gente tem que aceitar, e de que o outro também tem que aceitar que a sua própria vida está chegando ao fim. E era isso que eu queria falar, sobre morrer em paz, sobre entender a sua própria hora, sobre que os outros entendam a hora do outro. O Péreio foi em paz. E eu fiquei muito em paz de saber que ele foi conformado. Era isso que eu queria falar.